Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de filosofia. Essa é a penúltima aula que nós vamos tratar do conteúdo, tá certo? Vamos falar hoje de dois filósofos, Parmênides e Zenão. Próxima semana nós falaremos de Empédocles e Demócrito, certo? Encerrando assim o nosso conteúdo desse primeiro período. E posteriormente teremos um trabalho para ajudar na nota da prova e depois a nossa avaliação, certo? Desculpa aí mexer que eu estou mexendo aqui com o computador e com a câmera. Ok? Bom, pessoal, então na aula de hoje nós vamos falar sobre mais dois filósofos pré-socráticos, certo? O Parmênides e o Zenão, ok? Então vamos falar primeiro desse senhorzinho, desse camaradinho aqui, Parmênides, que trazia o ser como a sua arqué, certo? Então Parmênides, ele foi um filósofo pré-socrático, certo? E ele foi um dos primeiros filósofos a pensar no equívoco daquilo que nós aprendemos pelos sentidos. Como assim, Vinícius? Alguns filósofos, como René Descartes, e o Parmênides foi o primeiro, né, ou um dos primeiros a tratar sobre o assunto, trazem a ideia de que aquilo que nós aprendemos pelos nossos sentidos, né, a visão, o paladar, o olfato, a audição e o tato, são conhecimentos que podem nos enganar, certo? Já ouviram falar, por exemplo, de ilusão de ótica, não é isso? Então, em uma ilusão de ótica, né, nossa visão nos engana. Nós achamos que vemos uma coisa ou que vimos uma coisa quando na verdade nós vimos outra, certo? Então, o Parmênides foi um dos primeiros filósofos a pensar sobre isso, sobre os erros, né, daquilo que é nos dado através dos nossos sentidos, certo? Então, ele achava contraditório buscar a arqué a partir dos sentidos, como no caso os filósofos de Mileto, né? O Tales a partir da água, o ar, o fogo, enfim, porque eles buscavam essas respostas através dos sentidos, como a visão, como o tato, né? O sentido, o toque do vento, enfim. E o Parmênides achava isso algo equivocado, errado, né? Então, Parmênides foi um dos primeiros filósofos a pensar que só poderíamos entender algo, né, no caso a arqué, ou a criação do universo, a partir do uso da razão. E foi isso que ele fez, certo? Parmênides acreditava que somente por meio da razão nós poderíamos compreender a cosmologia, ou seja, a criação do universo, a criação da nossa vida, como é que isso se sustém, se mantém, certo? A partir da razão, não dos sentidos, ok? Então, o Parmênides, ele proclama, ou seja, ele traz a ideia de que o ser é a sua arqué. E isso é concebido em uma frase que a gente vai destrinchar nessa aula, certo? Que ele dizia o seguinte: o ser é o não ser. Não, o ser é e o não ser não é, certo? Como assim? O ser é e o não ser não é. Então, a primeira parte dessa frase, né, que diz que o ser é, né, mostra que ele traz a ideia do ser como algo eterno, né, como algo que vive para sempre, uma substância, algo permanente. Então, algo imutável, imóvel. Então, para o Parmênides, né, o ser seria a sua arqué, certo? E o que seria o ser? Tudo que existe, okay? Não só o ser humano, não só pessoas, okay? Então a ideia de arqué é isso, né, para Parmênides, é o ser. Está cheio de muriçoca aqui, mas vamos lá, né? Então para ele o ser, né, a arqué de Parmênides não seria identificável com nenhum elemento natural, como os outros, né, a água, fogo, né, a terra, o ar, enfim, né, nada disso, mas equivalente a tudo que existe, toda corporeidade, perdão, toda corporeidade, certo? Então, para ele, tudo que existe, okay, era uno, pleno, contínuo, absoluto, ou seja, tudo que existe é uma coisa só, né? Tudo que existe é algo pleno, contínuo, ou seja, eterno e absoluto. Então, na ideia de Parmênides, o ser, né, tudo que existe, tudo que nós vemos e sabemos que existe, seria esse ser, né? Seria a sua arqué. Okay? Então, nós compreendemos tudo que existe a partir do uso da razão, certo? Não dos sentidos. Okay? E a segunda parte da frase, né, que diz assim, o não ser não é, traz a ideia da mudança. O ser deixa
de ser e passa a não ser. O que isso quer dizer? A ideia de que nós podemos mudar, que a natureza muda, que tudo está em constante mudança. Então, resumindo a ideia de Parmênides sobre a questão, né, da arqué, é que para ele a arqué seria tudo que existe, denominado de ser, e só poderíamos compreender o ser, né, tudo que existe, a partir, no caso, do uso da razão. Okay? Então ele traz também uma diferenciação entre a ideia de verdade e de opinião. A opinião como algo falível e a verdade como algo absoluto. Né? Verdade verdadeira, digamos assim. É algo certo. Okay? Então a ideia aqui para Parmênides, tudo que existe é o ser e tudo que existe é a arqué, que pode ser compreendida pela razão e ao mesmo tempo pode passar por mudanças, pode passar por transformações, certo? Tentando resumir aí melhor a ideia de Parmênides, que realmente se a gente for só ler, dá um nozinho na nossa cabeça, ok? E o outro filósofo, né, que nós vamos estudar na aula de hoje é o Zenão, certo? Zenão de Eleia, ok? O Zenão, ele era discípulo de Parmênides, tá certo? E ele não vai tratar especificamente sobre a questão de arqué, mas ele vai tratar um pouquinho a questão de verdade, tá certo? A ideia de opinião e verdade, ok? Então, Zenão, ele pretendia mostrar, né, como a ideia de movimento, como a ideia de mudança não seria apropriado, seria algo contraditório. Então ele cria o chamado paradoxo de Zenão, conhecido assim hoje, tá certo? Ele imagina uma corrida entre o Aquiles, né, o herói mitológico Aquiles, que era conhecido também pela sua velocidade, e uma tartaruga. Ele diz que se nós dessemos uma vantagem para a tartaruga, né, a tartaruga ela sai aqui à frente de Aquiles e Aquiles tentasse alcançar, a tartaruga teria se distanciado, por exemplo, 10 metros de Aquiles. E aí quando Aquiles percorresse essa distância de 10 metros, a tartaruga já teria andado mais 10 metros ou mais 100 metros, mantendo aquela distância. E aí Aquiles percorreria aquela distância e a tartaruga manteria a distância, certo? Então, se a gente imaginar o paradoxo de Zenão, uma ideia de que a distância entre dois seres seria infinita, né? Algo que não acabaria, digamos assim. A distância entre dois objetos seria algo infinito. E nós sabemos que na prática isso não se aplica. Porque se eu dou vantagem para uma pessoa lenta correr e eu sou rápido, eu posso alcançá-la. Na verdade, as corridas mostram isso, os esportes mostram isso, né? Então, no caso, a ideia, né, de que Zenão traz é chamada de paradoxo, que é algo que não corresponde à realidade. Parece algo concreto, parece algo bem fundamentado, mas entra em contradição se comparado com o mundo real, com a experiência do mundo real, ok? Isso ocorre geralmente porque essa ideia, por exemplo, esse paradoxo de Zenão se trata não de uma verdade, mas de uma falácia, certo? Falácia é uma palavra muito utilizada, né, recentemente. A falácia disso, a falácia daquilo, enfim. Falácia seria a ideia de uma verdade que seria mentirosa, uma verdade que não seria verdadeira, uma verdade equivocada ou errada, certo? Já o paradoxo, na verdade, ele traz essa ideia de contradição em seu final, ok? Um exemplo de paradoxo está escrito na Bíblia. Aquele que quiser ganhar sua vida, perdê-la-á. Isso é um paradoxo. Como é que eu quero ganhar algo? Para ganhar algo eu tenho que perder. Entenderam? Então, na verdade, as ideias de Zenão não vão tratar especificamente sobre a arqué. Vão buscar mais ou menos essa questão da contradição entre os sentidos, a razão, a verdade, a opinião. Okay? Ele tenta aprofundar as ideias do Parmênides, naquela ideia de contradição do ser e do não ser. Ok? Pessoal, hoje a aula é essa. A aula foi curta, foi, mas temos atividades, certo? Na próxima aula, nós vamos tratar sobre o Empédocles e o Demócrito, que são os últimos pré-socráticos. Também teremos atividades sobre eles, aliás, tá certo? E depois nós teremos um trabalho e posteriormente nossa avaliação, ok? O que vai cair na avaliação, falando desde já? Né? Vão cair os pré-socráticos, o surgimento da filosofia e os filósofos pré-socráticos. Portanto, estudem. Deixa eu procurar aqui qual é o capítulo do livro de vocês. O capítulo de número... Cadê? 11 do livro de vocês, de filosofia. Tá certo? Vocês podem reassistir nossas videoaulas para compreender melhor o conteúdo. Podem assistir outras videoaulas também, que eu posso passar aqui para vocês. Pesquisar mais, aprofundar mais, estudem.
tá bom? Então, muito obrigado pela atenção na aula de hoje. Façam uma atividade, mandem um PV ou respondam lá no sala de aula, que será postado lá também. Um abraço a todos, se cuidem nesse lockdown, certo? E até a próxima semana, até a próxima aula. Valeu!